Estudo Bíblico Neemias 13. O clímax das reformas do dia da dedicação chegou com a separação dos israelitas da multidão mista. Durante a longa ausência de Neemias de Judá, houve desobediência à lei de Moisés, capítulo 10, versos 28 e 29. Muitos abusos se infiltraram na vida da nação, tais como a aliança de Eliasibe com Tobias, o povo deixando de sustentar os levitas, a violação do sábado e os casamentos com pagãos. Mas com a ajuda de Deus, Neemias valentemente purificou a nação desses abusos e estabeleceu novamente as devidas observâncias religiosas. Verso 1. Naquele dia. Isso aconteceu durante o segundo mandato de Neemias como governador, conforme é indicado pelas referências cronológicas nos versos 4 e 6. Verso 2. Converteu a maldição em bênção. O amor e a sabedoria de Deus muitas vezes se revelam no fato de fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. É assim que uma pedra de tropeço veio a ser pedra angular no templo espiritual. Atos 4, 11, 1 Pedro 2, versos 4 a 8. Quem se edifica em Cristo está firmado para a eternidade. Quem o rejeita está eternamente esmagado. Da mesma maneira, a cruz, que era o símbolo da morte vergonhosa dos piores criminosos, foi transformada por Cristo em símbolo de salvação eterna. Verso 3. Todo elemento misto. O elemento estrangeiro, a lei que excluía os amonitas e moabitas da congregação de Israel, Deuteronômio 23, de 2 a 6, passou a se aplicar também aos outros estrangeiros. Embora Esdras não mais estivesse presente, sua leitura, capítulo 8, ainda estava rendendo frutos. Versos 4 e 5. Eliasibe deu a Tobias, estrangeiro, inimigo da obra, capítulo 2, verso 19, 4, verso 7 e 6, de 1 a 14, em consideração à família, um conjunto de salas para sua hospedagem, quando visitava Jerusalém, não obstante esse conjunto fazer parte do depósito sagrado para os dízimos e ofertas. Capítulo 12, verso 44. Este Eliasibe pode ser o sumo sacerdote mencionado em capítulo 3, verso 1, ou ainda um outro sacerdote do mesmo nome, pois o sumo sacerdote dificilmente ficaria encarregado das câmaras. Verso 6. Artaxerxes I, 464 a 423 a.C. O prazo fixado pelo rei em 445 a.C., no seu 20º ano, para a ida de Neemias 2, versos 1 a 6, pode ter sido de 12 anos, pois agora é seu 32º ano, 433 a.C. Mas Neemias pode ter ido prestar contas antes disto. É possível que nessa visita a Suzã tenha empregado mais de um ano, pois na sua ausência surgiram os abusos descritos nos versos 4 e 5 e no resto do capítulo 13. Nota: Neemias, ao retornar a Jerusalém, percebeu que o povo tende a ficar com a visão turva quando perde seu líder. Na sua ausência, o povo 1. Se envolveu com companhias comprometedoras, versos 1 a 9. 2. Fracassou financeiramente, versos 10 a 14. 3. Desobedeceu ao sábado, versos 15 a 22. 4. Fez casamentos mistos, versos 23 a 31. Verso 8. Atirei fora. Comparar com as purificações do templo feitas por Jesus. João 2, versos 13 a 16. Mateus 21, versos 12 e 13. Nota homilética, versos 1 a 9. O povo falhou na separação, no serviço, na santificação. Confundiam-se com os pagãos e profanavam as coisas sagradas. Verso 10. Os quinhões dos levitas não se lhe davam.
Essas palavras ligam essa nação com um compromisso em capítulo 10, verso 37. Os levitas não possuíam terras, Neemias 18, 20 a 24, Deuteronômio 14, 29 e 18, verso 1. Embora alguns deles pudessem ter rendas particulares, Deuteronômio 18, 8. Os levitas não recebiam seu sustento e então procuravam cuidar de si mesmos. Mas é o povo de Deus que deve sustentar o ministério sagrado, Malaquias 3:10. Verso 14. Lembra-te de mim. Essa é a segunda das 4 orações de Neemias na forma específica de lembra-te de mim, versos 22 a 31. Verso 16. Em Jerusalém. Pouco antes, o povo tinha prometido nada comprar no sábado, mas os gentios sempre ali por perto incitavam a transgressão. Capítulo 10, verso 31. Verso 18. Este mal. Tanto o recente cativeiro como a opressão da hora, a convicção de que a profanação do sábado era um dos pecados que provocaram o castigo do cativeiro, contribuiu para as extremas exigências sobre a observação do sábado que vigoravam no tempo de Jesus. Para nós hoje, entendemos que o que devemos guardar é a essência do sábado. Um dia em gratidão a Deus pela criação, pela vida, pelo trabalho, por tudo, sem a necessidade de um dia fixo de modo legalista. Mateus 12, versos 5 a 8. Verso 19. Dando já sombra. Os israelitas costumavam contar os dias de pôr do sol em pôr do sol. Levítico 23, 32, Ester 4, 16, Daniel 8, 14. Verso 23. Asdoditas, moradores do antigo território dos filisteus, que então passaram a ser um território persa com o nome de Asdod. Verso 26. O fizeram cair no pecado. O simples fato de ser objeto do amor e da graça divinos, como o caso de um servo de Deus tão destacado como Salomão, não justifica a violação das leis de Deus. O argumento vai do maior para o menor. Se o próprio Salomão não foi poupado, muito menos nós seremos poupados. Verso 27. Prevaricando, sendo infiéis, traindo a vocação sagrada. Estrangeiras. Uns 25 anos antes, os israelitas tinham prometido despedir as mulheres estrangeiras, Esdras 10, versos 2 a 14, e na aliança mais recente, prometeram não mais contrair casamentos com elas, Neemias 10:30. Daí a forte reação de Neemias, registrada no verso 25. Verso 28. Nesse caso, Neemias foi obrigado a agir com autoridade, porque o filho de Joiada profanara o sacerdócio pelo casamento em desacordo aos mandamentos. Levítico 21, versos 7 e 14. Esse casamento foi duplamente grave. Primeiramente, porque um sumo sacerdote, em particular, não deveria se aparentar com um estrangeiro. E em segundo lugar, porque Sambalate era um inimigo, capítulo 12, verso 19, 4, verso 1 e 6, verso 1. A santidade no ministério exige um padrão rigoroso para o casamento. Ver 1 Timóteo 3, versos 2 a 6, Tito 1, verso 6. Verso 29. Lembra-te deles. Este é o 6º uso da expressão lembra-te, em uma oração e a 3ª oração imprecatória, capítulo 4, versos 4 e 5. A aliança sacerdotal e levítica, aliança feita com a tribo de Levi, quanto ao sacerdócio e aos levitas. Os privilégios especiais do sacerdócio exigem que os escolhidos se mantenham puros, Levítico 21, versos 6 a 8. Comparar com as censuras do profeta contemporâneo, Malaquias 1, verso 6 a 2, verso 9. Verso 31, lenha. As contribuições em madeira eram feitas em consonância com o compromisso de capítulo 10, verso 34. Lembra-te de mim.
O livro não termina no ponto alto de capítulo 12, versos 27 a 47, mas numa observação sobre o fracasso em atender aos compromissos de Neemias 10, versos 30 a 39, e sobre a contínua necessidade de reforma. O povo de Deus não tinha chegado a um lugar de repouso. Os livros de Esdras e Neemias mostram a devoção dos fiéis pelo templo de Deus e a comunidade que o circunda, uma devoção que chegaria à maturidade em Cristo e na Igreja. 1 Coríntios 3, versos 5 a 17, Efésios 2, 21 e 22 e 4, verso 16, Hebreus 3, versos 1 a 6. Epílogo. Com a influência de Esdras e Neemias, inspirados pelos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, a nova nação se transforma numa igreja mais do que num estado. Uma igreja que existia com a licença dos persas, quando Alexandre Magno da Macedônia morreu, depois de fundar seu império entre 331 e 323 a.C. Parte desse império foi dada ao general Seleuco, que fundara a dinastia dos Seleucidas, e outra parte, a que ficava no Egito, caiu nas mãos do general Ptolomeu, que também formou uma dinastia, a dos Ptolomeus. Durante um século, Judá pertenceu nominalmente ao Egito, embora houvesse sido objeto de várias disputas com a Síria. Em 198 a.C., os Seleucidas tomaram posse da terra e a tentativa de impor a cultura grega, seguindo o plano de Alexandre Magno, desencadeou a perseguição religiosa. Em 140 a.C., os judeus ganharam a independência até a época do domínio romano, em 63 a.C.